que nós falamos internacionalmente, eu peço permissão para tirar o sapato para falar do chão, né? E para mim pedir a conexão, então, nesse momento, eu peço permissão da ancestralidade e na figura da minha irmã indígena, peço autorização para começar a minha fala. Eu sou mulher negra da floresta, da Amazônia. Então, eu sempre, quando eu começo, eu quero registrar o meu lugar de fala. Quem sou eu, né? Então, eu coloquei aqui, sou cabocla, sou filha da terra, da floresta e das águas. A floresta de pedra e cidade sempre será um desafio para mim, mas aprendi a viver nela e sobreviver também. Meu espírito não pertence a este lugar. E mesmo pertencendo à floresta, por tanto conviver fora, por muitas vezes, sinto um vazio do que lá eu não vivi, pela luta, né? Então, nisso, falar para vocês, deixar uma mensagem para vocês. Em 2015, em um diálogo, em uma outra roda de conversa, eu tinha 10 minutos e disseram que eu tinha que falar uma mensagem. E nesses 10 minutos, eu disse que eu falava de muitos problemas. E lá eu desejei que eu queria mostrar a beleza do meu lugar. E eu disse que eu poderia passar vários dias falando da beleza do meu lugar, né? Eu recebi o desafio de vir aqui também falar da beleza do meu lugar. Porque quem me conhece vai sempre ouvir muito falando dos problemas, inclusive, não vou falar deles, mas de registrar, né? É um dos momentos mais difíceis que nós estamos passando. Além da Edel, mulher, mãe, eu também sou a continuidade do legado de Chico Mendes. Eu também sou a continuidade do legado de muitos outros companheiros que tombaram na luta pela criação dos territórios protegidos. E a gente está aqui para fazer valer. E uma pergunta que eu sempre faço, queria mostrar para vocês, de onde eu venho, né? Eu venho desse lugar, esse rio é minha rua. Então, essa aqui é a ponte lá de casa. Como diz um autor paraense, quem quiser venha ver, mas só um de cada vez, tá? Então, quando vocês ouvem falar de Amazônia, o que vocês pensam? O que vem à cabeça de vocês? Água. Que mais? Floresta. Que mais? Gente, exatamente. Em 2007, eu fiz essa mesma pergunta para 1.500 pessoas na abertura do Congresso de Agroecologia. E elas me responderam assim como vocês, primeiro pensando nas florestas, nos bichos, em todo mundo. E, timidamente, alguém na frente de novo disse, na floresta tem gente. Então, eu faço essa provocação para vocês, né? A gente fala muito da biodiversidade, às vezes a gente esquece de falar da gente, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, dos quilombolas, da gente que vive na floresta. Então, eu já queria fazer essa introdução deixando essa mensagem que na floresta tem gente. Tem gente que se organiza, que luta, inclusive nesse processo aí tem gente estudando, pesquisando numa roda de conversa, construindo junto coletivamente. Tem gente que produz, né, uma diversidade de coisas que muitos de vocês, inclusive, gostam, né? De açaí, de peixe, de óleos, de essências, né? Tem gente que trabalha, são trabalhadores extrativistas, de onde eu venho, de onde minha família vem, de onde a minha família está. E falar para vocês da importância dos territórios. O que é falar da importância dos territórios protegidos para nós? Eu sempre provoco perguntando, qual a importância da casa de vocês para vocês? Qual a importância do lugar que vocês vivem para vocês? Então, quando alguém perguntar qual a importância, pensem em vocês, se vocês acham que a casa de vocês é importante para vocês, se a família de vocês é importante para vocês. Perguntaram para o meu pai o que aquilo lá significava para ele, e ele disse, essa é a minha parte do paraíso, que tocou para mim. Né? Então, meu pai respondeu, o significado do paraíso, todos nós sabemos o que significa, né? Mas o que é para nós o território,
o nosso rio, ele é a nossa rua, que também é fonte da nossa alimentação. Os nossos locais de caça, da roça, do roçado. Os nossos rios, eles têm nome, é sagrado, viu, Marete? O sagrado, os nossos rios têm nomes. As nossas árvores também têm nome, que nem sempre são os nomes científicos que vocês conhecem, mas são outros nomes que as comunidades lá aprenderam e também deram para elas, né? Os nossos territórios, eles não têm cercas. As nossas referências de demarcações são as árvores, são os rios. Essas são as nossas demarcações. São tradições passadas de geração em geração. A gente aprendeu isso através da oralidade. Por isso é tão difícil escrever, às vezes, um texto. Porque, para nós, é a memória que está guardada, né? Não temos cercas. Os nossos limites naturais, eles nos orientam. A palavra tem valor. Ela vira documento, né? Mas, infelizmente, como diz a minha amiga Valdelice Veron, nós estamos também num processo buscando, inclusive estudando, para fazer o livro falar, a palavra falar. Então, por isso, também nós, enquanto comunidade, estamos no espaço, lutando, escrevendo, pesquisando, nesse campo para trazer a nossa visibilidade. E, nesse processo todo, o que significa? Certa vez, chegou um grupo técnico na minha comunidade e meu pai fazia mudas de andiroba. E já tinham nascido e estava na hora de fazer a mudança dessas andirobeiras, e tinha uma andirobeira que ela era torta. E o técnico disse para o meu pai, olha, substitui e põe por uma saudável. Meu pai disse, por que eu vou substituir por uma saudável? Ela é pequena, eu posso amarrar ela, eu posso ajudar ela, ela pode crescer e se endireitar. Mas também, se ela não endireitar, a andirobeira dá frutos. E ela vai dar frutos, e não tem problema. Mas se eu posso ajudar ela, eu vou tentar. Então, nós temos a relação. Quando a gente ouve muito falar do meio ambiente, nós entendemos o meio ambiente como todo o ambiente. E nós como parte desse ambiente. Nós não nos vemos separados. É assim que meu pai nos diz, não dá para mim maltratar a água, para mim sujar a água, porque a minha relação com ela, do jeito que eu trato ela, ela vai me tratar. Então, se eu contaminar a água, ela vai me trazer doença de volta. Essa relação que a gente tem com a natureza. Não é algo que a gente aprende em alguns livros. E o que nós hoje precisamos, é desaprender e aprender muita coisa. Esse início de ano eu estive fora do Brasil. E eu ouvi de uma criança de 12 anos, que ela foi daqui do Brasil para estudar numa universidade lá fora, que as outras crianças perguntaram para ela levou o lanche dela para a escola, as frutas separadas, né? Maçã, uva. E as outras crianças disseram assim, nossa, quanto trabalho a sua mãe teve para separar as frutas? Aí ela disse, mas por quê? Minha mãe não teve trabalho, a gente só cortou e colocou as frutas, uma por uma, separado. Mas aquelas crianças que compreenderam que tinha que separar as frutas, elas estão pensando que a fruta que a gente compra no potinho, aquela salada de fruta, elas já nascem assim. É criança de 12 anos. Então, assim, eu estou usando esse exemplo porque o quanto a gente precisa desaprender e voltar a aprender novamente. A valorizar pequenas coisas e pequenos atos. E nessa luta, em toda essa luta, que nós, enquanto comunidades tradicionais, povos extrativistas, que, dando continuidade a uma luta que a gente traz como referência com Chico Mendes, mas não começou com Chico Mendes. Eu, Édel, eu sou o que me chamaram de cabocla. Eu sou a mistura do negro, do índio e do branco. Eu ressignifiquei essa identidade cabocla. Eu posso me afirmar indígena, quilombola, eu posso me... né? Ou branca, não daria até para passar por branca, né? Faz um alisamento no cabelo, passa um pó na cara, fica muito mais fácil, né? Bota um salto alto, mas veja que a pessoa, né? Então, assim, quem tem que tirar para se sentir mais seguro, porque a terra, o meu lugar, é a minha fonte, é a minha raiz. Então, assim, trazer para vocês, da gente
voltar, de valorizar, de tudo que já falaram aqui. Eu tinha organizado uma fala, mas todo mundo já falou tecnicamente, do que a importância dos rios voadores, o problema proteger os territórios coletivos, proteger a Amazônia, proteger os demais biomas. Vocês não estão fazendo um favor somente para nós. Vocês fazem um favor para vocês, assim como tudo o que nós, enquanto povos indígenas, enquanto comunidades tradicionais, enquanto comunidades quilombolas fazemos, é prestando um importante serviço para a humanidade. E isso precisa ser reconhecido. E isso precisa ser reconhecido, isso precisa ser lembrado, isso precisa ser dito. Que na floresta tem gente. Eu ouvi muitos de vocês dizendo aqui de que vocês se tornaram ativistas, vocês são ativistas. Quando me perguntam se eu sou ativista, no sentido do termo da palavra, eu posso dizer que sou. Mas, diferente de vocês, eu não tive muita escolha. Né? As meninas me perguntaram, desde quando você começou? É difícil até para a gente responder, porque, de repente, quando eu estou fazendo parte de uma organização que faz continuidade da luta de Chico Mendes. E a frase dele, que ele disse lá na década de 80, vale muito para a minha vida hoje. No começo, eu pensei que eu estava lutando por uma seringueira. Depois, eu percebi que eu não lutava mais pela seringueira. Eu estava lutando pela floresta amazônica. De repente, eu me percebi que eu estava lutando por toda a humanidade. E essa frase ela vem para mim quando eu estive agora, no final do ano, na COP do Clima, na Polônia, que eu me sentia sozinha enquanto comunidades tradicionais, tendo que dialogar com o mundo. Sem falar o inglês, que é a língua que é entendida universalmente, e tendo que dizer um recado que na floresta tem gente. Gente que vive, que protege e que conserva o meio ambiente. Muito obrigada.